Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu passei o dia com a pressão bastante alta, muito alta. Chegou a 17/10, coração chegou a 120. Mas agora estou bem melhor, graças a Deus. Eu quero aproveitar e fazer uma live. Eu pediria que vocês compartilhassem com outras pessoas, para que as pessoas elas sejam, tentando encontrar um apoio aqui, elas sejam alcançadas. Eu vou falar sobre um assunto bem legal. Deixa eu salvar aqui. Eu fiz uma pesquisa agora, entendeu? Em caráter de um artigo científico, eu vou passar para vocês. Eu estou operado de catarata, aí eu coloco um óculos, fica difícil. Eu tiro, fica melhor. Os sacrifícios do Antigo Testamento, semelhanças formais e diferenças teológicas em relação a outros sistemas sacrificiais. Professor Nelson, bacharel, mestre, doutor e PhD em teologia, Nelson Alves de Andrade. O sistema sacrificial do Antigo Testamento constitui um dos pilares da teologia veterotestamentária e desempenha um papel super importante na compreensão da relação entre Deus e Israel. A prática de oferecer animais em sacrifício não era exclusiva da religião israelita. Observem bem. Estando presente em diversas civilizações do Antigo Oriente Próximo, como Egito, Mesopotâmia, Canaã, Hititas, Grécia e Roma. Ficou melhor agora, né? Essa realidade suscita uma questão recorrente: em que medida os sacrifícios do Antigo Testamento se assemelham aos demais sistemas sacrificiais e quais são suas diferenças fundamentais. É importante você seguir aí o nosso raciocínio, a nossa pesquisa. E este artigo, ele analisa comparativamente os elementos formais compartilhados entre esses sistemas religiosos, distinguindo-os das diferenças teológicas que caracterizam o culto israelita. Defende-se que, embora existam semelhanças litúrgicas e ritualísticas, a teologia bíblica confere aos sacrifícios uma finalidade singular, fundamentada na santidade divina, na expiação do pecado, na aliança e na esperança messiânica, culminando na obra redentora de Jesus Cristo. As palavras-chave para este artigo são sacrifícios, Antigo Testamento, Levítico, religião comparada, expiação e Cristo. Vamos à introdução. Os sacrifícios de animais acompanham praticamente toda a história religiosa da humanidade, desde os registros mais antigos das civilizações mesopotâmicas até o grande império da antiguidade. Observa-se a presença de rituais envolvendo
a oferta de animais às divindades. Tal constatação leva muitos estudiosos e observadores a perceberem semelhanças externas entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outras tradições religiosas. Entretanto, uma análise apenas visual ou fenomenológica pode conduzir a interpretações equivocadas. Prestem bem atenção ao que nós estaremos aqui falando. O objetivo deste estudo não consiste em negar as semelhanças formais existentes entre diferentes sistemas sacrificiais, mas demonstrar que tais semelhanças não implicam identidade de significado, origem ou finalidade teológica. Enquanto diversas religiões utilizavam o sacrifício como forma de alimentar deuses, garantir fertilidade, obter prosperidade, afastar espíritos ou buscar orientação espiritual, a revelação bíblica apresenta um sistema cuja finalidade principal era ensinar sobre a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a necessidade da expiação e a esperança da redenção definitiva. É muito importante vocês aí compartilharem com outras pessoas e ou colocarem coraçõezinhos, se é que assim vocês desejam. Assim, o sistema sacrificial mosaico deve ser compreendido não apenas como um conjunto de ritos religiosos, mas como uma pedagogia divina que preparava o povo para a revelação plena em Cristo. Isso aqui foi a introdução. Vejamos aqui a parte 1. A universalidade dos sacrifícios na história da humanidade. Boa noite a todos vocês que estão entrando aí, ok? Uma das primeiras constatações da história das religiões é que praticamente todos os povos antigos desenvolveram algum tipo de sistema sacrificial. Os registros arqueológicos mostram essa prática entre sumérios, acádios, babilônios, assírios, egípcios, hititas, cananeus, fenícios, gregos e romanos. Essa universalidade levou diversos antropólogos e historiadores das religiões a concluir que o sacrifício constitui um fenômeno religioso quase universal. Segundo o historiador das religiões Mircea Eliade, o sacrifício representa uma tentativa humana de estabelecer comunicação com o sagrado por meio da oferta de algo considerado precioso. Em muitas culturas antigas, eram sacrificados cordeiros, cabras, bois, novilhos, pombas, aves, cavalos, porcos. Em algumas civilizações, especialmente entre determinados povos do Mediterrâneo e do Antigo Oriente Próximo, há registros históricos da prática de sacrifícios humanos em contextos específicos, algo que a legislação mosaica condena de maneira enfática. Confere com Levítico, capítulo 18, versículo 21, e Deuteronômio, capítulo 12, o versículo 31. Portanto, o sacrifício não foi uma invenção exclusiva de Israel. Israel viveu em um mundo
onde o sacrifício era uma linguagem religiosa amplamente conhecida. Vamos à parte 2. O contexto do Antigo Oriente Próximo. O Antigo Oriente Próximo possuía uma enorme diversidade religiosa. No Egito, os sacerdotes ofereciam animais diariamente aos deuses nos templos. Na Mesopotâmia, acreditava-se que os deuses necessitavam das ofertas para manter a ordem do cosmos. Entre os cananeus, diversos rituais estavam associados aos ciclos agrícolas, à fertilidade da terra e à prosperidade das colheitas. Em determinadas culturas, o sangue era compreendido como elemento dotado de poder religioso, empregado em ritos de purificação, proteção ou consagração. À primeira vista, um observador poderia notar semelhança entre esses rituais e aqueles descritos no Antigo Testamento. Animais, altares, sacerdotes, sangue e cerimônias litúrgicas. Contudo, a revelação bíblica redefine completamente o significado desses elementos. No sistema mosaico, Deus não necessita de alimento, conforme Salmo 50, versículo 12 ao 13. O sangue não possui poder mágico intrínseco. O animal não alimenta Deus. O rito não manipula a vontade divina. Os sacrifícios existem porque Deus os estabelece como meio pedagógico e pactual para ensinar sobre pecado, santidade e reconciliação. Tranquilo até agora? Vamos à parte 3, as semelhanças formais entre os sistemas sacrificiais. Do ponto de vista da ciência da religião, é possível reconhecer diversas semelhanças externas entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outros sistemas religiosos antigos. Falando em ciências da religião, eu estou fazendo mais uma pós, minha 11ª pós, em ciência da religião. Entre elas destacam-se sacrifícios de animais. Quase todas as religiões antigas utilizavam animais em seus rituais. Israel também utilizava bois, novilhos, cordeiros, cabritos, pombas, rolas. Essa semelhança é ritual, não necessariamente teológica. Altares. Todos possuíam locais específicos para o oferecimento das vítimas. Pastor Ramos, tudo bem? O senhor é de onde? No Antigo Testamento encontramos o altar do holocausto, o altar de incenso, o tabernáculo e posteriormente o templo de Jerusalém. Vemos aqui a parte dos sacerdotes. A presença de ministros religiosos também era comum. E no sistema mosaico, apenas os descendentes de Arão podiam exercer o sacerdócio levítico conforme a legislação divina. Derramamento de sangue. O sangue aparece em praticamente todos os sistemas sacrificiais antigos. Visualmente, trata-se de uma semelhança evidente. Todavia, o significado atribuído ao sangue varia profundamente entre as tradições religiosas. Rituais de purificação. Aí nós temos a água, o óleo, o fogo e sangue aparecem em diversos povos. A Bíblia emprega esses elementos dentro de um contexto de santidade e aliança, enquanto outras culturas lhes atribuíam significados distintos conforme suas crenças e cosmologias.
Vejamos aqui uma observação metodológica. Até esse ponto da pesquisa, pode-se afirmar que existe uma semelhança fenomenológica, isto é, observável na forma dos ritos, entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outros sistemas sacrificiais na Antiguidade. Entretanto, a análise histórica e teológica exige um segundo nível de investigação. O significado desses ritos é justamente nesse aspecto que emergem as diferenças fundamentais. O fato de dois rituais utilizarem animais, altares e sangue não implica identidade de propósito, fundamento ou compreensão de Deus. Em estudos de religião comparada, deixa eu ver aqui. Amém, querido. Você aí é de onde? Em estudos de religião comparada, é essencial distinguir forma ritual e conteúdo teológico, evitando tanto equiparações simplistas quanto diferenças artificiais. Tranquilo? Vamos aqui ao ponto 4, as diferenças teológicas fundamentais. Deixa eu aumentar aqui a letra. Diminuir mais um pouco. Ao analisar as semelhanças externas entre os sistemas sacrificiais da antiguidade, torna-se indispensável compreender que a singularidade do sistema sacrificial israelita não reside na forma do ritual, mas no seu significado teológico. É neste ponto que o Antigo Testamento se distancia profundamente das demais religiões do Antigo Oriente Próximo. Está chegando tranquilo aí o ensinamento? Estão compreendendo bem? Estou explicando bem? Enquanto muitas tradições religiosas entendiam o sacrifício como um meio de influenciar, apaziguar ou alimentar as divindades, a revelação bíblica apresenta um Deus absolutamente soberano, autossuficiente e santo, que não depende das ofertas humanas para sua existência ou sustento. O salmista expressa essa verdade de forma contundente. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e tudo o que nele há. Acaso, como eu, carne de touros, ou bebo sangue de bodes? Salmo 50, 12 ao 13. Observem que estou explicando bem, pessoal? Observem que essa declaração rompe com a concepção predominante no mundo antigo de que os deuses necessitavam dos alimentos oferecidos pelos homens. 4.1. O Deus da Bíblia não necessita dos sacrifícios. Nas religiões da Mesopotâmia, existia a crença de que os deuses dependiam das ofertas humanas. No épico de Gilgamesh, por exemplo, após o dilúvio, os deuses aproximam-se do altar como moscas, atraídos pelo aroma do sacrifício. A Bíblia utiliza expressões semelhantes, o aroma agradável ao Senhor. Gênesis capítulo 8, versículo 21, Levítico capítulo 1, versículo 9. Porém com significado completamente distinto. Deus não recebe alimento. O aroma agradável representa a aceitação da obediência e da fé
que oferece o sacrifício segundo a sua vontade. O antropomorfismo empregado nas Escrituras serve para comunicar verdades espirituais em linguagem compreensível ao ser humano. 4.2 A santidade de Deus. Uma das maiores diferenças entre Israel e os povos vizinhos encontra-se na doutrina da santidade divina. Os deuses pagãos frequentemente eram retratados como caprichosos, moralmente instáveis, sujeitos às paixões humanas, envolvidos em guerras entre si, praticantes de adultério, vingança e violência. O Deus revelado na Bíblia é absolutamente santo. Sua santidade constitui o fundamento de toda a legislação levítica. O livro de Levítico repete inúmeras vezes: sereis santos, porque eu sou santo. Assim, o sistema sacrificial não existe para satisfazer necessidades divinas, mas para ensinar ao homem que o pecado rompe a comunhão com Deus. Amém? 4.3 O pecado como problema central. Outro aspecto singular da teologia bíblica consiste na compreensão do pecado, enquanto diversas religiões antigas buscavam prosperidade, fertilidade, vitória militar, proteção contra espíritos, abundância das colheitas. Israel aprendia que o maior problema da humanidade era o pecado. E o pecado rompe a comunhão com Deus, a santidade do povo, a relação da humanidade com o Criador. Por isso, o sacrifício torna-se um meio pedagógico de demonstrar que o salário do pecado é a morte. Só um momentinho aqui. A morte do animal evidencia que o pecado produz consequências reais. Vamos ao ponto 5. Os 5 grandes sacrifícios de Levítico. O livro de Levítico organiza o sistema sacrificial em 5 ofertas principais. Cada uma delas possui um propósito específico. O holocausto, Olam, era o sacrifício completamente queimado sobre o altar, simbolizava consagração total, entrega completa a Deus e dedicação absoluta. Nada permanecia para o ofertante. Tudo era entregue ao Senhor. Cristologicamente, representa Cristo oferecendo-se integralmente ao Pai. Aqui é o holocausto, 5.1, 5.2, a oferta de manjares. Mihan não envolvia sangue. Era composto de farinha, azeite, incenso. Representava gratidão, reconhecimento da provisão divina, dedicação do trabalho humano. Mostrava que nem toda oferta estava relacionada diretamente à expiação. 5.3, o sacrifício pacífico, Shelamim, também chamado de oferta de comunhão, simbolizava paz, reconciliação, comunhão com Deus. Parte era queimada, parte pertencia ao sacerdote, parte era comida pelo ofertante, era uma refeição de aliança. 5.4, oferta pelo pecado, Atat, destinava-se à expiação dos pecados involuntários. O sangue assumia papel central, demonstrava que o pecado contamina
que exige purificação e necessita de expiação. 5.5, oferta pela culpa, asham, relacionava-se à reparação. Além do sacrifício, havia restituição. O pecador precisava reparar o dano, devolver aquilo que havia prejudicado e acrescentar compensação financeira quando cabível. A graça divina nunca eliminava a responsabilidade ética. Vejamos aqui o ponto 6, o significado do sangue. Uma das maiores diferenças entre a teologia bíblica e muitos sistemas religiosos antigos encontra-se na compreensão do sangue. Em várias culturas, o sangue era considerado um elemento dotado de poder místico ou mágico. Na Bíblia, entretanto, o sangue possui significado teológico. Levítico capítulo 17, 11 afirma: porque a vida da carne não está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. Observe 4 princípios fundamentais. Primeiro, a vida pertence a Deus. Segundo, o sangue representa a vida. Terceiro, a expiação depende da provisão divina. Quarto, não existe qualquer ideia de magia. O sangue possui valor porque Deus assim determinou na economia da aliança. Ponto 7. A substituição vicária. O conceito central dos sacrifícios veterotestamentários é a substituição. O animal morria, o pecador permanecia vivo. A vítima ocupava simbolicamente o lugar do ofertante. Esse princípio, ele aparece claramente quando o ofertante colocava sua mão sobre a cabeça do animal antes do sacrifício. Esse gesto representava identificação, transferência simbólica da culpa e reconhecimento de que a morte da vítima ocorria em lugar do pecador. Tal conceito alcança seu pleno desenvolvimento no Novo Testamento, quando João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte substitutiva dos animais apontava para o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Ok? Vamos ao ponto 8, a aliança como fundamento dos sacrifícios. Outra diferença fundamental consiste no fato de que os sacrifícios israelitas estavam inseridos dentro da aliança. Eles não foram atos isolados, faziam parte do relacionamento estabelecido entre Deus e Israel. A aliança definia quem era Deus, quem era o povo, quais eram as responsabilidades da nação e como deveria ocorrer o culto. Sem aliança, não existe compreensão adequada do sistema sacrificial mosaico. Vamos aqui a considerações parciais. Nessa segunda parte, nós verificamos que as diferenças entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outros sistemas religiosos não estão na existência de altares, sacerdotes, animais ou sangue, mas na teologia que lhes confere sentido. O Deus de Israel não é dependente das ofertas humanas. Os sacrifícios não têm caráter mágico, nem visam manipular a divindade. Eles expressam a santidade de Deus, a gravidade do pecado, a necessidade de expiação e a fidelidade da aliança. Essa compreensão prepara caminho para a interpretação cristológica do sistema sacrificial, mostrando que as ofertas veterotestamentárias eram provisórias,
e pedagógicas, apontando para a obra redentora de Cristo. Vamos ao ponto 9. Os sacrifícios como sombras da redenção de Cristo. Uma das características mais relevantes da teologia bíblica é que o sistema sacrificial do Antigo Testamento nunca foi apresentado como um fim em si mesmo. Desde a sua instituição, os sacrifícios possuíam um caráter pedagógico, tipológico e provisório. Sua função era ensinar ao povo a santidade de Deus, a gravidade do pecado e a necessidade de um mediador. A teologia cristã, ela compreende que todos os sacrifícios mosaicos apontavam para a obra redentora de Cristo. O cordeiro oferecido diariamente, os sacrifícios anuais do dia da expiação, o sangue aspergido sobre o propiciatório e a função do sumo sacerdote constituíam figuras, tipos, que encontrariam seu cumprimento definitivo na cruz. O autor da carta aos Hebreus afirma que a lei possui a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das realidades. Hebreus capítulo 10, versículo 1. A expressão sombra indica que os rituais veterotestamentários eram antecipações de uma realidade maior e não sua consumação. Assim, o sistema sacrificial possuía eficácia dentro da economia da antiga aliança, mas era incapaz de produzir redenção definitiva. Sua repetição constante demonstrava justamente sua limitação. Se os sacrifícios fossem plenamente suficientes, não haveria necessidade de renová-los continuamente. Leiam o livro de Hebreus, que vocês vão compreender muito bem o que eu estou explicando. Ponto 10. A superioridade do sacrifício de Cristo. O Novo Testamento apresenta a morte de Cristo como o clímax da história da redenção. Diferentemente dos sacerdotes levíticos, que ofereciam sacrifícios diariamente, Cristo ofereceu a si mesmo uma única vez. E essa singularidade pode ser observada de diversos aspectos. Vejamos aqui 10.1. Cristo é simultaneamente sacerdote e sacrifício. No sistema levítico havia distinção entre sacerdote, vítima e altar. Na cruz, essas três figuras convergem em Cristo. Ele é o sumo sacerdote, é o cordeiro, aquele que oferece e aquele que é oferecido. Essa unidade, conforme o sacrifício de Cristo, essa unidade confere ao sacrifício de Cristo um caráter absolutamente único na história da revelação. 10.2. Um sacrifício perfeito. Todos os animais sacrificados eram imperfeitos, enquanto representantes humanos. Nenhum cordeiro possuía capacidade moral para remover definitivamente o pecado. Cristo, porém, viveu sem pecado, cumpriu perfeitamente a lei, ressuscitou dentre os mortos, por isso sua obra possui valor eterno. 10.3. Um sacrifício definitivo. Enquanto o sacerdote levítico repetia continuamente seus serviços, Cristo declarou na cruz: está consumado. Essa expressão indica que a obra redentora foi plenamente realizada. Não existe necessidade de novos sacrifícios para a remissão de pecados. Ponto 11. O fim do sistema sacrificial. Com a morte de Cristo, ocorre profunda transformação na compreensão do culto. O que é que acontece?
O véu do templo rasga-se de alto a baixo. Esse acontecimento simboliza acesso direto a Deus, encerramento do antigo sistema sacerdotal, cumprimento da antiga aliança e inauguração da nova aliança. Historicamente, poucas décadas depois da crucificação, o Templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Desde então, o judaísmo deixou de praticar os sacrifícios prescritos na lei de Moisés, reorganizando sua vida religiosa em torno da oração, do estudo da Torá e da vida comunitária. Na perspectiva cristã, essa mudança histórica confirma que o sistema sacrificial encontrou seu cumprimento em Cristo. Ponto 12. Implicações para a teologia contemporânea. O estudo comparativo dos sistemas sacrificiais oferece importantes contribuições para a pesquisa teológica. Primeira, evita simplificações. Nem toda religião que utiliza animais em seus rituais possui a mesma compreensão de Deus. A forma ritual pode ser semelhante. A teologia, pode ser completamente distinta. Segunda, favorece o diálogo acadêmico. A ciência da religião analisa fenômenos religiosos sem pressupor identidade entre eles. Reconhecer semelhanças formais não significa negar diferenças essenciais. Terceira, fortalece a interpretação cristológica do Antigo Testamento. Os sacrifícios deixam de ser compreendidos como simples cerimônias antigas e passam a revelar um plano progressivo da redenção. Quarta, reafirma a centralidade da cruz. Toda estrutura sacrificial converge para Cristo e ele torna-se o ponto de encontro entre a justiça e a graça. 13.13, uma reflexão sobre sobre as semelhanças formais. Ao longo deste estudo, ficou demonstrado que é metodologicamente correto afirmar que existem semelhanças externas entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outros sistemas religiosos da Antiguidade. Essas semelhanças incluem uso de animais, sacerdotes, altares, fogo, sangue, espaços sagrados, ritos litúrgicos. Sob o ponto de vista da história das religiões e da antropologia, esses elementos podem ser classificados como características comuns de sistemas sacrificiais. Todavia, a análise teológica exige um segundo nível de investigação. O elemento decisivo não é simplesmente como o ritual é realizado, mas por que ele é realizado. No sistema mosaico, Deus é absolutamente santo. O pecado rompe a comunhão. O sangue representa a vida entregue em expiação. A oferta depende da iniciativa divina. O sacrifício aponta para a redenção futura. E esses fundamentos diferenciam profundamente a teologia bíblica das concepções religiosas dos povos vizinhos. Assim, pode-se concluir que a semelhança está predominante na forma ritual, enquanto a diferença encontra-se na interpretação teológica, na compreensão da natureza de Deus, da condição humana e do propósito do sacrifício. Vamos aqui à conclusão.
O sistema sacrificial do Antigo Testamento ocupa posição singular na história da revelação bíblica. Embora compartilhe elementos formais com outros sistemas sacrificiais do Antigo Testamento, do Antigo Oriente Próximo, como o uso de animais, de altares, sacerdotes e sangue, sua identidade não pode ser compreendida apenas por tais aspectos externos. A comparação histórica evidencia que o sacrifício era um fenômeno amplamente difundido entre os povos antigos. Entretanto, a teologia israelita atribuiu a esses ritos um significado próprio, fundamentado na santidade de Deus, na realidade do pecado, na aliança e na expectativa da redenção. Os sacrifícios veterotestamentários não tinham finalidade mágica, nem buscavam alimentar ou manipular a divindade. Constituíam atos de culto estabelecidos pelo próprio Deus, destinados a ensinar verdades espirituais profundas e a preparar o povo para a revelação plena do Messias. E na perspectiva cristã, a morte de Jesus Cristo representa o cumprimento definitivo desse sistema. Nele convergem sacerdote, vítima e altar, encerrando-se a necessidade dos sacrifícios, dos antigos sacrifícios, inaugurando uma nova realidade de acesso a Deus por meio da graça. Portanto, a comparação entre o sistema sacrificial do Antigo Testamento e outros sistemas religiosos deve ser conduzida com rigor metodológico. As semelhanças formais são historicamente observáveis e relevantes para a pesquisa em religião comparada. Contudo, elas não eliminam as diferenças teológicas fundamentais que distinguem a fé bíblica das demais tradições religiosas. Vejamos aqui as considerações finais do autor, que no caso sou eu, Nelson Alves de Andrade. A pesquisa comparativa entre os sistemas sacrificiais demonstra que a religião de Israel não surgiu em um vácuo histórico, mas foi revelada por Deus em um contexto cultural onde o sacrifício já era conhecido. A revelação bíblica, contudo, ressignificou essa linguagem religiosa, orientando-a para a santidade, a aliança e a esperança messiânica. A comparação responsável entre tradições religiosas deve reconhecer tanto as semelhanças formais quanto as diferenças substanciais, contribuindo para um diálogo acadêmico respeitoso, rigoroso e fiel às evidências históricas e teológicas, ok? E as referências bíblicas aqui, nós buscamos aí em Levítico, Leslie Allen, São Paulo, Vida Nova, 2011, a Bíblia Sagrada, português, tradução de João Ferreira de Almeida, revista atualizada, Barueri, Sociedade Bíblica do Brasil, 2023, o Sagrado e o Profano, Mircea Eliade, São Paulo, Martins Fontes, 2018, Manual de Teologia Sistemática, de Paul Ans, Teologia Sistemática, que eu já falei, São Paulo, Editora Vida, 2019, Teologia Sistemática Millard Erickson, São Paulo, Editora Vida Nova, 2015, Teologia Sistemática de Wayne Gruden, São Paulo, Editora Vida Nova, 2019, Levítico, Introdução e Comentário, R.K. Harrison, São Paulo, Editora Vida Nova, 1980, Teologia do Antigo Testamento, Walter Júnior Kaiser, São Paulo, Vida Nova, 2016, O Mundo do Antigo Testamento, John H. Walton,
São Paulo, Vida Nova 2019, The Book of Leviticus, Grant Baptist Edmonds, 1979, Gordon Wehan. Conhecendo Jesus através do Antigo Testamento, Christopher Wrighton, São Paulo, Vida Nova 2017. E outros mais. Eu espero, assim, que eu tenha passado para vocês um estudo top, um estudo legal. É um estudo muito profundo, muito compreensível, que é os sacrifícios do Antigo Testamento, as semelhanças formais e diferenças teológicas em relação a outros sistemas sacrificiais. Eu espero ter passado para vocês realmente essa orientação maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço do professor Nelson. Deus abençoe a todos vocês. Agora eu vou salvar aqui, colocar no Facebook e depois no meu canal no YouTube, Nelson Alves de Andrade. Entrem lá. Um grande abraço e boa noite.